Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa, bem assim, segunda-feira. Segundou, vamos embora aí, ó, todo mundo com energia renovada. Depois de descansar no FDS, eu sei que algumas pessoas nem tanto. Mas a gente está aqui dando graças a Deus, né? Agradecendo por mais uma semana, por mais uma oportunidade de vida. Obrigada mesmo também a você que está aqui acompanhando a gente. Se liga só, hoje nós vamos falar aqui no programa sobre meningite. Eu não sei se você está sabendo, mas teve um aumento, tá, nos casos aqui em Alagoas. Então é bastante importante que a gente fique em alerta. Nós também vamos conhecer a Doceria Marquesa, com muitas opções aí, ó, para sua Páscoa também, né? Toda semana a gente está aqui trazendo opções para vocês de casa. Então continua aí ligadinho com a gente, tá certo? Muito obrigada pela sua presença. Ah, tem outra coisa também que nós vamos falar hoje aqui no programa. Nós vamos falar sobre cursos para a terceira idade. É uma iniciativa bem legal, tá? Que está acontecendo aqui na Jatiuca. Muita coisa boa te aguarda, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, né? E quem sabe ainda também lá pela nossa fanpage no Facebook. Muito bom dia, muito obrigada mais uma vez aí pela tua companhia, pela tua presença. Lembrando a você das nossas redes sociais, corre lá para acompanhar a gente. Nós estamos no Instagram, no YouTube e também lá no Facebook como TV Mar Canal 25, tá certo? E tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar aqui com a nossa equipe de produção. Vamos lá, gente, olha só, os casos de meningite em Alagoas tiveram um aumento de 31% segundo a Secretaria Estadual de Saúde, tá? A CESAL. Em 2018, foram confirmados 114 casos, enquanto em 2017 o registro foi de 87 casos da doença aqui no estado. Os dados, eles são do Sistema de Informação de Notificação do Ministério da Saúde. E aí, para falar dessa doença, eu recebo aqui a infectologista Sara Della Pianca. Mais uma vez, né? A gente estava comentando, gente, é um quadro semanal já aqui com a Sara. Bom dia, Mara. Estou me sentindo íntima do Bem Assim. Eu amo, eu gosto semanalmente muito. Aqui com você. Semanalmente, nas últimas semanas já é Sara. Mas Toda por que a segunda. gente tem combinado muito isso, tem chamado Sara? Porque são assuntos que estão em alta e que a gente, né, sempre tem como foco aqui esclarecer a população, esclarecer você sobre esses assuntos. Sara, hoje o nosso tema é meningite. Vamos começar explicando o que é essa doença? Bom, meningite é uma infecção. É uma doença causada basicamente por bactérias e vírus que acontece dentro do sistema nervoso central, no nosso cérebro e na nossa medula espinhal, que seria a continuação, como se fosse uma cauda, que termina no final da nossa coluna vertebral, que é por onde saem nossos nervos. Então, sempre que um vírus ou uma bactéria, pode ser também ocasionada por fungos e protozoários, infecta o nosso sistema nervoso central, a gente dá a essa condição o nome de meningite. Certo. Tem tipos e, assim, realmente tiveram esses casos de aumento? Sim, comparativamente, é claro que o dado que o governo oferece nesse sistema de notificação é baseado naquelas hipóteses que as pessoas atendidas tiveram a notificação realizada. Pode ser que esse número aparentemente tenha causado um aumento, né, numericamente de 80 para 114 casos. Pareça ser um aumento, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes a doença pode ser subnotificada, principalmente nos quadros de crianças ou de bebês recém-nascidos, onde a meningite não vai dar aquele quadro clássico, que é de rigidez de nuca, o vômito em jato. E a meningite, ela tem sim classificação. Ela pode ser uma doença aguda e pode ser também a meningite crônica. E as causas variam um pouco. A meningite aguda, basicamente, as bactérias e os vírus. E as meningites crônicas podem ser vírus, outros tipos de bactéria e normalmente em pessoas imunossuprimidas. Fatores de risco? Basicamente, para as meningites agudas, a não vacinação. Então, existe vacina disponível na rede pública e na rede privada para os principais tipos de meningite, né? E aconteceu recentemente aquele dado fatal da morte do neto do ex-presidente Lula. E são doenças preveníveis por vacina.
Então, na maioria das vezes, a transmissão se evita através da vacinação de crianças, jovens e adultos. Tá. Lembrando que muitos adultos da nossa faixa etária, Mara, foram pessoas que não tiveram esse tipo de vacinação na infância, porque muitas vacinas não eram liberadas pelo governo e poucos tinham acesso à vacinação na rede privada. Então, vale a pena a população da nossa faixa etária, entre seus 25 até 40, 50 anos, procurar a vacinação, ainda que seja na rede privada, para as principais bactérias, porque é a melhor forma de prevenir. O aglomerado populacional, principalmente creches, escolas e ambientes fechados de trabalho, é o que favorece a transmissão das bactérias causadoras das meningites mais graves. Então, a melhor forma de prevenir é realmente a vacinação. E a gente vê aí muita gente não querendo vacinar as crianças, né, Sara? Sim, por medo, né, alguns tabus, alguns paradigmas, alguns conceitos muitas vezes religiosos e culturais. A gente não tem tanto essa linha de frente no Brasil, mas em alguns países da Europa, mas isso é uma realidade cada vez mais presente no Brasil e que a gente deve desmistificar. Né? O risco-benefício de você não vacinar e deixar uma criança ou um adulto jovem vulnerável a uma meningite que pode dar sequela, óbito, ou uma sequela como surdez, uma sequela motora, amputação de um membro, né? A pessoa fica aleijada, porque a bactéria ela não só dá doença no cérebro, na forma de meningite, ela consome os fatores de coagulação e leva à doença vascular sistêmica. Então, é uma doença muito fatal. Então, pode sim ter complicações com a meningite, se não cuidar. Complicações graves. Normalmente, os adultos, que é uma faixa etária de risco, justamente por isso que eu falei anteriormente, de não terem sido vacinados, alguns tipos de bactérias se comportam de maneira muito agressiva, como o pneumococo, e a taxa de mortalidade é muito alta. Então, hoje, as crianças e os recém-nascidos, eles já estão enquadrados dentro do programa ministerial de vacinação, então a gente não vê tanta prevalência, embora seja a faixa etária que ainda seja o maior contingente de meningite. Mas isso está mudando, principalmente na última década. Ao final de 2009, início de 2010, o governo adicionou mais 2 tipos de vacina contra a meningite, que é o meningococo e o pneumococo, que antes não era disponível na rede pública. Só que a gente sabe que ainda existe um percentual da população infantil que não é vacinada pelo difícil acesso, não comparecimento à rede pública, né? Não faz adesão quando tem programas de vacinação em massa. Então, é fundamental que a população se esclareça e procure a vacinação. É isso mesmo, gente, é fundamental, tá? Sara, sintomas. Você chegou até a citar, né, alguns sintomas logo no começo da entrevista, mas vamos agora explicar melhor. A meningite bacteriana aguda, Mara, ela é um quadro muito abrupto, de febre alta, de dor de cabeça, muitas vezes essa dor de cabeça é de forte intensidade, que incapacita a pessoa ao trabalho, ou quando é uma criança, a criança fica muito irritável. Pode dar sinais e sintomas neurológicos como convulsão, alteração visual, distúrbio na fala, a alteração do comportamento da criança. Então, é fundamental que os pais, pensando numa faixa etária muito pequena, onde a criança não consegue verbalizar o que sente, eles observem irritabilidade ou então letargia, que é aquela criança que fica debilitada, que fica molinha, que não consegue mais reagir aos estímulos, que para de brincar. A febre é um dos principais sintomas, né, prevalente. Pode existir meningite sem febre? Pode, mas não é o clássico de uma meningite aguda. O vômito, nem sempre o vômito vai ser em jato, que é aquele vômito que faz um esguichamento, né, que é bem clássico da meningite. E pressão baixa, manchas pelo corpo, alterações de circulação mesmo, né, a pessoa fica mal perfundida. Pode ter sintomas associados a outro quadro, como pneumonia, doença sistêmica, infecção urinária, porque qualquer bactéria é tangível de ocasionar uma meningite. As mais prevalentes estão relacionadas à infecção de nasofaringe, parte respiratória, mas isso não é exclusividade. Outras bactérias, como a do infecção urinária, a do infecção gastrointestinal, principalmente os vírus, também podem ocasionar um quadro de meningite. Não vai ter diferença de manifestação clínica, seja meningite viral, seja meningite bacteriana, o comportamento é o mesmo. Porém, o tempo de persistência dos sintomas para a meningite viral, ela se comporta de maneira um pouco mais benigna. A bacteriana não. Em 24, 48 horas, se não for feito um diagnóstico, se não for feito nenhum tipo de intervenção,
clínica com antibiótico, hidratação, o paciente tem chance de ir a óbito. Tá. Tem cura? Qual que é o tratamento? Sim, tanto a viral quanto a bacteriana, ambas têm cura. O tratamento para meningite bacteriana é antibiótico. Existem vários protocolos, desde a faixa etária de neonatologia de recém-nascidos até a faixa etária idoso, respeitando aí a prevalência para cada tipo de bactéria que acomete a faixa etária relacionada. E o tratamento é monitorização da pressão, hidratação, a nutrição do paciente e, obviamente, a condução desse caso em caráter hospitalar. Tá. A meningite viral, basicamente, é hidratação e controle dos sintomas. E se for ocasionado pelo vírus herpes, que é uma porcentagem frequente de meningite viral em qualquer faixa etária, você pode tratar o vírus com antiviral específico. Certo. Como é que dá para se prevenir, Sara? Quais são os cuidados que a gente deve estar tomando aí para, se possível, evitar essa doença? Além de vacinação, que é a principal fonte de preservação, né, para cada indivíduo, os cuidados de higiene, lavar as mãos antes e depois de manusear alimentos, antes e depois de contato com as pessoas, antes e depois de frequentar o banheiro e fazer a higiene, né? Ao ato de tossir, de espirrar, colocar a mão, e muitas vezes as escolas ensinam as crianças, né, a proteger na hora que estão tossindo, porque dessa forma você evita a propagação de vírus e bactérias no ambiente. E a higiene da casa, os cuidados gerais, né, de alimentação, de repouso, levar a criança sempre ao pediatra para fazer o acompanhamento e na evidência de qualquer manifestação que sugira meningite, febre alta, dor de cabeça, irritabilidade, procurar o atendimento. Certo. Contatos e redes sociais, Sara, o pessoal de casa aí que gostou do nosso bate-papo, né? Talvez tenha alguma outra dúvida, como é que eles podem fazer? Pelo meu Facebook, que é Sara Della Bianca, estão à disposição. E mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a você. Então, fiquem bastante atentos, vacinem as crianças. Você que é adulto, que talvez não tenha condições aí, queira, busque se vacinar também, tá? É muito importante que a gente se cuide. Os casos estão aumentando e isso sem contar os subnotificados, né? Que são as pessoas que têm a doença, mas que não vão a um posto de saúde, enfim, que não buscam tratamento. E é grave, a gente pode levar inclusive até a óbito, e se não levar a óbito, pode trazer consequências graves, tá? E sequelas para a tua vida. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Mara, uma boa semana. Obrigada, você também. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa, daqui a pouco eu tô de volta.